Gravando. E aí, galera, tudo bem? Como vocês estão? Tudo certinho? Vamos... Que migué! E eu vou pedir hoje para o Rick começar orando para nós, para esse tempo de estudo bíblico. Vai lá, Rossai, só saia com você. Não tô te ouvindo, Rick. Tá me ouvindo agora? Agora sim, Tava com o microfone mutado, foi mal. não tem problema. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais esse encontro. Senhor, usa o pastor Daniel, usa o Fefe, Cacão, para falar com a gente, Senhor, para transmitir a palavra pra gente, meu Pai. Que a palavra fique nos corações de cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Que a gente leve para a vida, Senhor, para nossa família, a palavra, para os nossos amigos, Senhor, e a gente vai espalhando essa palavra, meu Deus. Vamos amplificando a luz do Teu reino, meu Deus, em nome de Jesus, Paizinho querido. Eu te agradeço por esse momento, meu Pai. Amém. Amém. Galera, se você não leu Obadias, pegue sua Bíblia que hoje é facinho você acompanhar ali o conteúdo. Então, se você não leu, pega lá que vai estar moleza de acompanhar. E o Dani tá com a palavra. É isso aí, galera. Maravilha, fantástico estar sempre com vocês. Galera, eu descobri assim, eu confesso para vocês que eu nunca tinha pregado Obadias, tá? E assim, eu falei para cá agora há pouco, pelo tanto de conteúdo e de riqueza, minha Bíblia parece um manuscrito aqui. A gente poderia fazer um mês inteiro só sobre Obadias. É fantástico o conteúdo e a riqueza dos detalhes. Mas hoje nós vamos ler o livro inteiro. Você vai finalizar o Amp 1, chegar para o seu pai, para sua mãe, para os membros da tua célula, para o teu líder, dizer assim, hoje Amp 1 foi massa. Nós lemos o livro inteiro. São só 21 versículos. Vai ficar bem tranquilo. Olha o Isaac. Olha o chat. O que o Isaac está mandando aqui? Eu era menor e uma vez tinha um negócio na igreja de quem decorava o maior texto. Eu decorei Obadias. Tá doido, menino? Só um capítulo fica mais fácil. Daí, uma vez, decorei Judas também. Também, só um capítulo. Coisa linda. Então, vamos lá. Nós vamos começar com uma enquete. O que vocês acham? Vamos começar com uma enquete. E a primeira pergunta que está aí na sua tela é: o que é humildade? Só clicar na melhor resposta aí e mandar ver. O que é humildade? Tá muito bom. Vamos lá, todo mundo respondendo. Estamos com pouca gente hoje, ó, só 25 pessoas. Vou esperar todo mundo. Se todo mundo não responder, não sai o resultado. Mano, os caras têm a moral de responder as outras coisas. Por isso que eu gosto de vocês, velho. Já? A 1 é boa, votei nela, o Calefão. Então vai, dá o resultado aí. Ai. Resumo. 78% das pessoas acham que humildade é qualidade de alguém que é modesto, simples. Faltou um ali, né, gente? Desculpa, tá feio que eu disse. Boa. Mas peraí, 78? 78. Tá, me dá um 22. 17. 17%. É quando um lugar fica molhado. E os outros? Obrigado, pessoal. E os outros? Lucas Palhares. 6% Lucas Palhares. Sensacional. Por isso bom. que eu amo vocês. Ó, vou mostrar para vocês aí. Tá vendo o resultado? Quem quiser tirar um print, tá bom? Ô, Fefe, tira um print e manda pro Lucas depois. Eu não... Desumilde. Não apareceu nada para mim. Não, para nós não vai aparecer, amor. É verdade. Peraí que eu vou tirar uma foto, então, para depois a gente mandar pro Lucas.
Por isso que a Ká falou que vocês são desumildes, para brincar, por causa da primeira pergunta. Mas ok, isso não tem absolutamente nada a ver. Não, na verdade tem, porque o título do estudo que nós demos hoje é Obadias e a Vitória dos Humildes, né? E nós vamos começar lendo. Então, quem gosta de ler, e sabe, né? Tem gente que gosta e não sabe, mas quem gosta e sabe ler fluentemente, por gentileza, abre o microfone aí, nós vamos ler, porque já que são 21 versículos apenas, eu acho que vale a pena a gente ler. Quem que topa? Quem falou? Eu? Lógico, né? Isaac. Então manda bala, Isaac. Mas tem que ler. O Isaac não vai ler, ele vai falar de cor. Então vai, qual versão, Isaac? Eu quero na século 21. Eita. Peraí que não Não, tem... tô brincando. Tá bom. Eita, é ótimo. Vai lá, pode falar, na ler, versão ler que você tudo tiver. ou... Lê 21 versículos. Não precisa ler muito calminho, nem correndo. Uma velocidade média aí. Coloca no velocidade 5. Normal, beleza. Visão de Vai. Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Você tá lendo ou Temos você tá ouvido- falando decorado? Não, eu tô lendo agora. Ah, beleza, então vai. Temos ouvido. Temos ouvido a pregação do Senhor e foi enviado aos gentios um emissário, dizendo: Levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre os gentios, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas. Na sua alta morada que diz no seu coração: Quem me derrubará em terra? Se te levares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou assaltantes de noite, como estás destruído, não furtariam o que lhe bastasses? Se tivesse a ti os vindimadores, não deixariam algumas uvas? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram investigados os seus tesouros escondidos? Todos os teus confederados te levaram até a fronteira. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há nele entendimento. Porventura não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perceber o sábio de Edom e o entendimento do monte de Ezão? E os teus poderosos, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á confusão e serás exterminado para sempre. No dia em que o confrontaste, no dia em que estranhos levaram cativo ao seu exército, e os estrangeiros entravam pelas suas portas e lançavam sorte sobre Jerusalém, tu eras também como um deles. Mas tu não devias olhar com prazer para o dia do teu irmão, no dia do seu infortúnio, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar o satisfeito, o mal, no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens, no dia da sua calamidade. Nem parar nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem entregar os que lhes restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está perto, e sobre todos os gentios como tu fizeste, assim se fará contigo, a tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Porque como vós bebeste do meu santo monte, assim beberão também de contínuo todos os gentios. Beberão e sorverão, e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú palha. E se acenderão contra eles, e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. E os do sul possuirão o monte de Esaú, e os das planícies, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. E os cativos desse exército, dos filhos de Israel, possuirão os cananeus até Zarefate. E os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. E subirão os salvadores ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Fantástico. Obrigado, Isaac. Sua leitura é muito boa. Obrigada. Deu para a gente ler. Por isso que é legal a gente ler o texto bíblico, né? Mas eu preciso dizer para vocês, ler a Bíblia, gente, precisa ser uma aventura. Não é uma coisa que a gente faz assim só para cumprir um roteiro.
Eu tenho um roteiro aqui, eu tenho dito isso para vocês, o meu roteiro já faz 2 anos, mas se eu terminar esse ano, eu vou ter terminado em 3 anos. O roteiro que eu fiz para a leitura anual da Bíblia, mas eu não consigo, porque eu não consigo simplesmente ler um texto bíblico, não entender e dar por satisfeito. Então eu vou investigar, e às vezes eu fico um dia inteiro para estudar um capítulo. Por exemplo, Obadias é um capítulo só, são 21 versículos. Eu passei o dia inteiro estudando, investigando, e de repente você descobre uma coisa e descobre outra. Então, eu estimulo vocês a terem a prática diária de leitura bíblica, nem que seja uma leitura devocional, um texto, um capítulo, enfim. Mas eu realmente recomendo que quando vocês quiserem estudar, que vocês façam isso com dedicação. Não é para desestimular, é muito difícil. Não, não é isso, não é difícil. É complexo, como tudo na vida. Tudo que é de mão beijada, é de graça, você não dá valor. Então, o aprendizado bíblico, ele também precisa ter este valor, esta estima. Então, algumas questões relacionadas ao livro, para vocês, para eu ajudar vocês. Então, Obadias é um livro pequeno, é o menor dos livros do Antigo Testamento. Fica entre Amós e Jonas. Às vezes é difícil ler, porque se a sua Bíblia não tem introdução, como a minha, com comentários, Obadias é uma página só. Tem gente que não consegue achar Obadias de jeito nenhum. Tem que ir para o índice, pegar lá o número. Talvez você tenha feito isso hoje. E está tudo bem. Mas é manuseando a Bíblia que a gente vai encontrar os livros da Bíblia com mais facilidade. Ao contrário dos outros profetas, que endereçam, que remetem as suas cartas, os seus escritos proféticos para Israel, existem 3, eu vou colocando aqui no chat, existem 3 profetas que profetizam para outras nações. Então, Obadias, que profetiza para Edom, nós vamos ver isso, o profeta Naum, que profetiza para a nação da Síria, e Abacuque, que profetiza para a Babilônia. Todos os outros profetas, eles profetizam para Israel, ou dentro de Israel em situações diferentes, como a gente tem visto. E, normalmente, a literatura profética vai fazer com que as pessoas aprendam como que Deus agiu com o povo de Israel, principalmente quando abandonavam a aliança. Neste caso de Obadias, para não falar de Naum e Abacuque, né? Mas para falar de Obadias especificamente, vai dar conta de uma promessa, de uma profecia dedicada a uma nação que vai pagar o preço pela sua soberba. Edom, e nós vamos estudar isso, quem é Edom? Edom vai pagar o preço por ter desprezado a aliança, por ter ignorado Deus, por ter se levantado contra a nação de Israel. Há alguns indícios relacionados à data, mas é possível que Obadias tenha sido o último ou um dos últimos livros do Antigo Testamento dos profetas menores a terem sido escrito. Porque é muito possível que ele tenha sido escrito no ano de 586, óbvio que antes de Cristo, num momento onde a Babilônia tomou cativo o povo de Israel. É o chamado cativeiro babilônico. E como a Babilônia tomou Israel, venceu as guerras de Israel e não teve como Israel prevalecer, porque já estava brigando há muitos anos com outras nações, Babilônia tomou, e aí que vem o profeta Daniel, por exemplo, que nós não vamos estudar no primeiro momento, que é considerado o profeta maior, mas ele é um profeta do povo de Israel que profetiza no cativeiro babilônico. Então, ele é posterior aos profetas, a Obadias. Mas neste momento, 586, é o ano exato em que Babilônia toma Israel. E Edom se aproveita da desgraça de Israel para tripudiar a nação de Israel. Agora, o que é muito importante a gente saber a respeito de Edom? Edom era uma nação que ficava ao sul de Israel, ao sul de Judá. E essa nação, quem
formou essa nação, quem deu origem a essa nação, é um personagem também muito conhecido chamado Esaú. Então, Jacó, depois ele teve o seu nome transformado. Qual foi o nome que Jacó recebeu depois de um tempo? Quem lembra? Abre o áudio aí, manda braba. Não me engano. Fontana, perfeito. Israel. Jacó teve seu nome transformado, ele teve vários filhos, entre os filhos, 12 tribos de Jacó, 12 filhos que se transformaram nas 12 tribos de Israel. Portanto, Jacó teve o seu nome transformado. E Esaú, que era o irmão gêmeo que nasceu antes, deu origem a Edom. Onde a gente vê isso? Gênesis, por favor. Vamos localizar. Gênesis, abre comigo, por favor, capítulo 25. Gênesis 25. Versículo 23. Não, na verdade, vamos a partir do 21. Olha só. Espera aí, deixa eu só ver aqui onde é que está. Gênesis 25, a partir do 21. Isaac orou ao Senhor. Isaac era pai de Jacó e Rebeca, sua esposa, era estéril. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que eu vivo? E consultou ao Senhor, e respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Então, olha só, o que a Bíblia está dizendo? Que desde o ventre da mãe, Israel e Edom estavam prontos para serem 2 nações inimigas. Quando que surge Edom? Quando Jacó rouba a bênção da primogenitura de Esaú, e esse é um episódio que todos vocês que são membros da igreja estudam isso no curso Vida Nova. Quem foi recebido recentemente, eu inclusive dei parte das aulas. Jacó, ele sai pegando no pé de Esaú. Vocês lembram dessa história? Eles são gêmeos, mas Jacó sai depois, portanto, Esaú era considerado o filho primogênito. E que numa tarde qualquer, Esaú simplesmente vende o direito de primogenitura para Jacó em troca de um prato de lentilhas, um prato avermelhado, uma sopa, embora lentilhas para a gente aqui tem uma cor esverdeada, mas a palavra Edom significa vermelho, que tem a ver com os pelos ruivos que Esaú tinha também. Então, quando Jacó rouba a bênção da primogenitura de Esaú, a Bíblia fala que sobrou para Esaú uma espécie de maldição que o próprio pai, Isaac, acabou proferindo sobre a vida dele. E então, Esaú, tomado de raiva, ele foge e então ele dá origem, ele dá início a essa nação chamada Edom, que foi inimiga de Israel por toda a trajetória. Jacó e Esaú, enquanto vivos, a Bíblia narra inúmeros momentos de conflitos entre eles. E existem até alguns momentos de reconciliação de Esaú e Jacó. No entanto, as tribos de Israel que ficaram sem nação, peregrinando pela região, pelos desertos, até chegar definitivamente em Canaã, quando Israel se estabelece em Canaã, Esaú se estabelece numa região chamada Edom e se tornam povos inimigos. E aqui, essa profecia de Obadias é contra Edom. Então, ali, verso 1 do capítulo que lemos, visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Então, esta é, de fato, uma profecia não para o povo de Israel. Fala também, faz menção ao povo de Israel, mas é uma sentença de destruição para Edom por causa de sua soberba. Temos ouvido as novas. Eu vou ler de novo, porque agora, dado o contexto, vocês vão entender melhor. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos
contra Edom para a guerra. Olha o que Deus está dizendo agora a respeito de Edom. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Olha o 3. A soberba do teu coração te enganou. Por que a soberba de Edom enganou? Nós temos um outro relato bíblico, e eu vou pedir agora que você abra em Números. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Lá no comecinho da Bíblia, lá no Pentateuco ainda, quando no capítulo 20, versos 14 a 21, nós vamos ler para você entender do que estamos falando. Do que estamos falando. São épocas diferentes, mas a soberba de Edom começou desde o tempo de Moisés. Então, olha aqui, Números 20, versículo 14. Enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom, a dizer-lhe: assim diz teu irmão Israel, bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo. Então, o rei de Edom, aqui não está dizendo se ainda era Esaú, mas algum líder relacionado a Esaú. Assim diz teu irmão Israel, por causa da descendência de Israel, que era da linhagem de Jacó. Bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, nós a nossos pais. E clamamos ao Senhor, ele ouviu nossa voz e mandou o anjo, nos tirou do Egito. Eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do teu país, época em que ainda peregrinavam no deserto. Deixa-nos passar pela tua terra. Não o faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Moisés, pedindo autorização para o rei de Edom deixar Israel passar por dentro da propriedade da nação. Porém, Edom lhe disse: não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho trilhado, e se eu e meu gado bebermos das suas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa, não desejo senão passar a pé. Porém ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente, com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Então, desde Moisés, né, que é depois, evidentemente, de Jacó e Esaú, já havia uma crise nacional, uma crise entre as nações. Esaú deu comando para que não se reconciliasse nação com nação. Há indícios, inclusive, de que de Jacó surgiu o cristianismo e de Esaú surgiu o islamismo, que essa não é uma questão que vamos falar agora, porque é bastante ampla e bastante complexa e há contradições. Mas o que diz respeito a Edom e Israel, há de fato uma guerra entre as nações. E Edom era hoje, essa cidade agora em 1946, ela foi chamada de... não vou lembrar. A fundação, eu estudei agora há pouco, achei que fosse finalmente, mas não. Agora em 1946 essa cidade foi organizada, ela fica aqui na região do Oriente Médio, próximo da Arábia Saudita, e é uma nação que até hoje a capital chama-se Petra. E aí, por que é Petra? Por que chama Petra? Porque essa cidade ficava numa região montanhosa e rochosa. Então, para Israel passar, teria que dar uma volta muito grande pelas montanhas ou passar por entre as rochas de Edom. Só que Esaú, ou o rei de Edom, não deixou Israel passar. Tripudiou, era só deixar passar, mas não deixou passar. Tá? Então, Jeremias, que é um profeta também bastante conhecido, no capítulo 49, ele tem profecias muito semelhantes à de Obadias. Se você quiser localizar, nós não vamos ler o texto todo, mas você pode abrir em sua Bíblia aí, Jeremias 49, a primeira parte fala profecia a respeito dos amonitas, e a partir do verso 7, profecia a respeito dos edomitas, que tem o mesmo conteúdo. E ali, a partir do verso 7 até o verso 13, nós temos ali, e depois no 14 também, 14 até o 22 de Jeremias 49. Você tem também
profecias contra Edom, o povo se levantando, ou os profetas se levantando. Jordânia, tá? Na verdade, tá nas minhas anotações ali. Então, ó, desde 1946, essa cidade chama-se Jordânia. Tá bom? Vocês que gostam aí. Então, o que a gente aprende com o livro de Obadias? Existem duas seções. A primeira delas são profecias definitivamente contra Edom, que vão dos versos 1 a 14. E dos versos 15 a 21, já são promessas de restauração para o povo de Israel, em detrimento de Edom. Essa carta não foi endereçada a Israel, mas menciona a restauração de Israel. Tá? Então, de 1 a 14, profecias contra profetizando a respeito da destruição de Edom, e 15 a 21, profetizando a respeito da restauração de Israel. Então, uma primeira lição que nós aprendemos diz respeito à arrogância. Arrogância. E aí nós vamos para a nossa segunda enquete da noite. O que você entende por arrogância? Está aí na tua tela. Você pode responder. Hoje nós estamos interativos para você não dormir. O que é arrogância? Você pode responder a partir de agora. 30 segundos para todos responderem. Vocês estão vendo aí? Aninha, Gi, Rick, Letícia, Thaís. Estou vendo o rostinho de vocês? Então vai, já responde aí. Todos? Se não todos, muitos? Então vamos lá, resultado. Calma, ainda não, estão respondendo. Ainda não estão respondendo? Vamos? Você que está com a câmera desligada, talvez você foi? esteja longe do celular, você não está nem aí para o que nós estamos Foi, falando aqui. Todos responderam. Vai lá, todos responderam. A Nádia adorou a tecnologia. Você não viu Gente, nada. vocês são demais. 84%. Atitude de quem se sente superior aos demais. Certo. Me fala do 16%. Fobia de arroz. Arroz arrogante. Ai, meu Deus do céu. Todo mundo jogou nessa? Fobia de arroz? 16% foi. Creio em Deus, o Pai. Qual que é a resposta certa, então, aí pela maioria? Atitude de quem se sente superior aos demais. Atitude de quem se sente superior aos demais. Veja, versículo 3. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, Petra, que era essa região montanhosa e rochosa, na tua alta morada, e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Esaú, ele acabou dando origem a uma nação soberba. Já que ele saiu de casa sem a bênção da primogenitura, que deu origem ao povo de Israel, ele decidiu ser um povo por conta própria. Mas no coração de Esaú e por consequência a toda a nação, se tornou uma nação soberba, uma nação arrogante. Olha o 4. Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas. Gente, estrela, nessa época de ambiente bíblico, era o lugar mais alto que se tinha conhecimento a olho nu. Né? Então, estrela é o lugar mais alto. Então, se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Então, Deus está profetizando contra a arrogância de uma nação inteira. E que neste momento, quando Israel está sendo tomada pela Babilônia, está saqueando. Olha o que diz aqui na sequência, versículo 5, se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem tal... versículo 10, por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. Olha a profecia que Deus está oferecendo neste momento a Edom. Então, veja bem, essa arrogância, ela está destruindo uma nação inteira. Um livro bíblico, considerado inspirado por Deus, profético, registra Deus destruindo uma nação por causa de sua arrogância. Então, eu quero falar um pouquinho a respeito de arrogância. Em primeiro lugar, a arrogância, ela representa autossuficiência.
Não tem enquete para isso, mas o que é autossuficiência? É você achar que não depende de ninguém, não precisa de ninguém e você, por conta própria, consegue dar conta dos teus problemas. Autossuficiência é você entender, isso está dentro da arrogância. Nós estamos falando sobre arrogância. Autossuficiência significa você pressupor que não precisa de ninguém e que você está no topo do mundo. Autossuficiência é você achar que pode andar sozinho. Um segundo ensino sobre a arrogância é também a falta de paciência, eu vou colocar aqui, para aprender. Ou falta reconhecer a necessidade de aprendizado constante. Não existe nada mais arrogante do que você estar conversando com alguém e a pessoa dizer assim, não, isso eu já sei. Não precisa nem falar sobre isso porque esse assunto eu domino. Não é? Tem uma frase atribuída a Sócrates que dizia assim, só sei que nada sei. Não é? Então, quando você começa a estudar a Bíblia, você começa a chegar à conclusão, como eu falei para vocês, estudando Obadias, eu chego à conclusão de que a gente podia passar o mês inteiro estudando Obadias, sabe? E trazendo, ramificando, porque quando você chega ao ponto de dizer que não precisa mais aprender, que não lhe interessa aprender sobre determinado assunto, ou falar de determinado assunto, achando que sabe, mas na verdade não sabe, isso é arrogância. É arrogância você querer saber mais que os outros. É arrogância você pretender saber mais que um professor. Pretender saber mais que pessoas mais velhas, por exemplo. Porque sabedoria não se dita pela idade, não se dita pelo estudo, se dita pela vivência. Né? Então, cuidado se você não tem paciência para aprender determinados assuntos. Você pode ser uma pessoa arrogante. Né? Quando está todo mundo discutindo e de repente você... Sabe aquela pessoa que quer dar a última palavra? Na verdade... Resumindo, isso é arrogância, isso é falta de paciência para aprender, ou pressupor que não precisa aprender. Um outro ato de arrogância é o excesso de crítica. E, gente, como existem pessoas críticas? O excesso de crítica, normalmente, ele vem com maldade, ele vem com injustiça, não é? A pessoa que se dispõe a criticar tudo e todos, ela está dizendo que o outro é errado, sem, na verdade, perceber que ele mesmo também tem muitos erros. Então, eu posso dizer, vamos lá, eu posso falar que o Fefe não sabe cantar, mas eu não sei fazer um monte de coisa que o Fefe sabe fazer e eu não sei. Então, é arrogante eu criticar uma pessoa que não sabe fazer determinada tarefa. É arrogante, é você se predispor a colocar os olhos nos erros das pessoas. Isso é terrível, isso é arrogante. Ninguém aguenta conviver com gente assim. Então, se você critica tudo e todos, eu vou dizer para você, você é inconveniente, você é arrogante. As pessoas não gostam de conviver com gente como você. Estou sendo muito franco aqui, porque essa profecia aqui do Senhor é contra uma nação, está na Bíblia, nações inteiras, famílias inteiras, pessoas caem por causa de arrogância. Eu gosto muito do Neymar. Gosto muito, acho que é um grande craque, tem potencial para ser um dos grandes jogadores da história da humanidade, do Brasil, e essa semana ele já superou o Ronaldo Fenômeno em número de gols, só perde para Pelé. Mas é um arrogante, que precisa agora, está todo mundo chamando ele de adulto Ney, eu espero realmente que o Neymar se torne uma pessoa mais humilde. Porque nessa arrogância dele, ele está perdendo muito prestígio entre nós, os brasileiros, que poderíamos colocar numa situação de prestígio. Ele pode ser um grande futebolista sem ter sido campeão mundial. Né? Foi pelo Barcelona lá, campeão, um monte de coisa, tal, mas pela sua nação, ele nunca foi campeão. E ele nunca vai carregar, por enquanto, o que Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Fenômeno, Denilson, Romário, Pelé, que é o maior da história, talvez ele nunca seja esquecido. Talvez algum tempo o pessoal vai falar do Neymar e falar assim, foi um grande futebol, mas a arrogância dele matou ele. Então, ele não é crítico, mas ele é arrogante, é uma pessoa que se pressupõe superior aos outros. Uma quarta lição é o desprezo a pessoas que ele considera inferiores. Então, uma pessoa muito rica que acha um pobre inferior é arrogante. Uma pessoa muito culta que acha uma pessoa indouta
inferior é uma pessoa arrogante. Então, via de regra, o arrogante, ele acaba desprezando pessoas por causa das suas opiniões pessoais. Então, uma quinta lição a respeito da arrogância. Se ele gosta de criticar, ele mesmo não aceita críticas. Está sempre na defensiva. Ele não gosta de ouvir a seu respeito, principalmente seus pontos fracos. Então, existem pessoas que gostam de apontar os defeitos de todo mundo. Quando você tenta orientar uma pessoa mostrando suas falhas, mostrando suas dificuldades, ela tem dificuldade. Isso mostra arrogância. Então, não aceitar críticas, estar sempre na defensiva quando alguém tenta ser verdadeiro com você, também é um sinal de arrogância e você tem que fugir disso. Em sexto lugar, essa pessoa, ela fala bem de si o tempo todo. É uma pessoa egoísta, é uma pessoa altiva, orgulhosa. É uma pessoa que, assim, quando fala de si mesmo, ela enche a boca para falar de si. Olha, eu gosto, eu fiz, você viu o que eu fiz? E às vezes a gente não faz isso o tempo todo, né? Como eu coloquei, fala bem de si mesmo o tempo todo. Mas é alguém que quando percebe alguém ser elogiado, essa pessoa quer provar para quem fez o elogio que ela também tem virtudes. Isso é sinal de arrogância, na verdade é defesa, na verdade é sinal de fraqueza, é sinal de inveja, né? Eu, a Caio e o Fê, assim, a gente fala isso, e a Bruna, minha cunhada, ela é diretora da Leroy Merlin, está trabalhando aqui em Londrina, é uma pessoa muito competente, e ela disse para nós recentemente que um líder que não consegue ver os seus liderados crescerem, talvez ele ainda não esteja pronto para ser um líder. Ou ele é líder, mas ainda não é um líder maduro, um bom líder. Porque se ele percebe alguém da sua equipe sendo elogiado, alguém abaixo dele sendo promovido, ele acaba tendo inveja, acaba sucumbindo, acaba prejudicando, sabotando, puxando o tapete. Então, a arrogância é também você ter inveja das pessoas e querer falar bem de si o tempo todo, né? E em sétimo e último lugar, e não menos importante, essa pessoa, via de regra, por conta de todos os detalhes, é insensível às necessidades dos outros. Porque ele não consegue se sensibilizar. Porque ele está sempre... Então, se você vê uma pessoa arrogante, vê uma outra pessoa passando fome, eu não vou ajudar porque eu preciso trocar de carro. Tá certo? Então, ele está sempre com alguma necessidade e ele não consegue olhar para a necessidade do outro. Então, se você se encaixa em alguns destes aspectos, se não na totalidade, mas se enquanto eu estou falando aqui, você se vê em algum desses aspectos, a vingança é do Senhor. Eu preciso falar uma coisa para vocês. Recentemente, muita gente tem falado da China. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É possível a China ter soltado uma doença para depois vender vacina? É possível. É conspiração? Não sei. Mas Deus é juiz. Deus é Deus entre as nações. Percebe que olha o que diz ali no versículo 1, visão de Obadias, assim diz o Senhor a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor e às nações foi enviado um mensageiro. Deus, ele manda recado às nações. Então, se a China ou qualquer outra nação está promovendo boicote para outras nações, Deus é Deus sobre as nações. E ele faz com que essas pessoas possam colocar o seu trono na estrela e é de lá que elas caem. Quanto maior o gigante, maior a queda. Eu estou falando da China por causa do momento pandêmico que estamos vivendo. Faz sentido isso? Você já ouviu falar, já leu a respeito dessa pandemia ser uma conspiração que a China teria plantado de forma consciente ou mesmo experimental, inconsciente, um vírus e de repente a pandemia se tornou mundial e agora a China está vendendo vacina para o mundo inteiro e vai enriquecer. É o único país que cresceu seu PIB nesse período de pandemia. Agora, em 2020, há indícios que somente a China tem a PIB positivo, né? E também mandou sementes de presente para todas as nações. Está todo mundo falando aí das sementes contaminadas que vieram da China.
Então, se a China praticou algum ato de crueldade, de arrogância, de soberba, né, contra as nações, gente, a vingança vem e não é entre os homens, a vingança vem da parte do Senhor. Não estou dizendo que Deus é vingativo, estou dizendo que Deus é justo. Deus é justo. Então, nessa primeira parte, de 1 a 14, nós temos profecias contra a arrogância, profecias contra uma nação que se levanta e, consequentemente, uma nação que promoveu discórdia, porque enquanto estava na região rochosa, conseguiu promover para si uma região, uma nação, tornou-se, né, muito mais para frente, essa região que recentemente foi citada como Jordânia, é uma região que existe até hoje, mas eles tripudiaram, não deixaram Israel passar, era simplesmente passar. Israel chegou a prometer por meio de Moisés, se o nosso gado tomar água, nós pagamos. Eles não deixaram. E quando a Babilônia tomou Israel, Edom tripudiou sobre a derrota de Israel. É o que dizem ali, olha só o versículo 11. No dia em que, estando tu presente, ou seja, a Babilônia estava tomando Israel e Edom estava presente. É o que nos sugere o texto bíblico. Estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas, e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo eras um deles. Deus está falando, você estava lá, eu vi, você saqueou Israel no momento em que estava sendo dominada pela Babilônia, mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína. E aí os versículos até o final, 14, vai dizer Deus mostrando para Edom, vocês erraram feio, vocês não ajudaram a nação irmã, e agora vocês vão pagar um preço. Isso faz com que a gente aprenda que não é salutar promover discórdias, promover inimizades, porque quem planta discórdia, colhe discórdia. E eu vou, então, ser mais enfático aqui, que esse texto bíblico está dizendo que você colhe o que planta. Todos nós, indistintamente, a Bíblia está aqui para nos dizer que quem planta, colhe. O que você plantar é o que você vai colher na vida. Não tem jeito. E eu vou dizer para você, plantar de maneira soberba é semear ruína. Porque a Bíblia fala que quem planta discórdias está, na verdade, fazendo mal para si mesmo. Não é? E o livro de Provérbios tem um monte de indicações que mostram a respeito da soberba, a respeito do orgulho, em contrapartida os benefícios da humildade. Então, a soberba, de acordo com Provérbios mesmo, precede a ruína. Provérbios 3:34 vai dizer que Deus resiste aos soberbos, Deus resiste aos orgulhosos. Então, não faz parte da personalidade de Cristo. Se Cristo é a imagem de Deus e Deus resiste aos soberbos, a humildade de Cristo representa o desejo de Deus para nós, os cristãos. Então, vamos para a nossa terceira enquete. É possível, preste bem atenção no que eu estou lhe perguntando, é possível semear discórdias e colher amizades? É possível semear discórdias e colher amizades? Está aí na tua tela, você pode responder. Resposta? Calma, que a galera está respondendo. Vai lá. Ok. Foi 81% disse que não. E 19% disse sim. É mesmo? Então vamos lá, eu preciso ser franco com você. Talvez você não esteja entendendo, talvez respondeu sem pensar, mas se você respondeu que é possível colher amizades plantando discórdias, você pode ter uma frustração muito grande. Porque quem planta,
colhe o que plantou. É pouco provável você plantar limões e colher maçãs. Plantar laranjas e colher mexerica. Tá? Então, se você, porventura, respondeu aí, são 19%. Pela amostragem, nós estamos falando aí de cerca de 20%. Né? Pela amostragem, 1/5 dos que estão hoje no Ampere 1 estão dizendo que está tudo bem, ou que é possível plantar discórdia e colher amizade. Nossa, você fez a conta tão rápido assim de cabeça? De qualquer maneira, você corre riscos de acreditar nesta realidade e o que eu acho que é uma mentira. Olha o chat. Plantar... porque quem planta discórdia pode atrair gente igual e se ferrar depois. Ok? Romper com a fraternidade e não, mas ele está perguntando antes, ele viu só o último. Então, calma. Mas você estava perguntando sobre a amizade verdadeira. Ah, ok. Pode ser que alguém... Sim, amizade verdadeira. Amizade verdadeira. Eu estava perguntando, é possível plantar discórdias e colher amizades? Talvez faltou aí a expressão verdadeira. Bem lembrado, Lê. Eu quis perguntar sobre a amizade verdadeira, porque quem colhe a discórdia vai plantar discórdia. Amizades verdadeiras se plantam sendo verdadeiros e plantando, não necessariamente a concórdia, né, que seria o contrário da discórdia, né? Mas essa unanimidade, ela também é meio burra. Não estou dizendo de você concordar com tudo, não é isso. Mas se você planta inimizade, você não colhe a amizade. Você pode correr o risco de atrair gente igual e se ferrar depois. Romper com a fraternidade e a amizade, no médio e longo prazo, certamente trarão consequências. Então, eu estou dizendo isso para você. E assim, entre tantas coisas, outras lições, né? Eu vou colocar aqui para você, ó, em forma de asterisco. Não subestime os pequenos erros. Por que eu estou colocando isso para você? Ó? Não subestime os pequenos erros. Porque onde foi que começou essa guerra entre Israel e Edom? Um prato de lentilhas. Um prato de lentilhas. Não subestime você trilhar um caminho errado e imaginar que em nenhum momento você vai colher o que plantou ou pagar o preço pelas suas escolhas. Tá certo? Então, essa guerra que está acontecendo aqui, essa profecia acontecendo 586 anos antes de Cristo, já tinha sido fruto de erros. E eu vou dizer que não é nem só erros de Esaú e Jacó, erros até dos seus pais, porque a Bíblia fala e mostra claramente que Isaac e Rebeca não tiveram habilidade na educação dos seus filhos. Isaac preferia Esaú por causa de suas caças e Rebeca preferia Jacó. Então, antes mesmo do prato de lentilhas, nós tivemos um pai e uma mãe que não conseguiram educar com sabedoria seus filhos. Então, não subestime estes erros. Um pai e uma mãe que promove concorrência, que promove inimizade, um adolescente, um amigo, alguém que promove concorrência desnecessária entre pessoas, lá na frente, isso pode trazer consequências pesadas. Né? Então, nesse sentido, preste bem atenção, uma grande bênção pode se tornar um grande problema. Uma grande bênção pode se tornar um grande problema, porque Rebeca era estéril. Eles pediram ao Senhor, a gravidez veio, mas eles não tiveram habilidade para educar os 2 filhos. E então, ainda um terceiro asterisco aqui, ó. Não tente antecipar toda a vontade de Deus. Como que você ia imaginar? Deus falou para Rebeca, Rebeca, tem 2 nações dentro do seu ventre. Não tente entender Deus e não tente entender todo o modo de agir de Deus ao longo da história. Se Jacó veio a se tornar Israel,
é porque Deus permitiu, Deus quis. Se for por meio de um roubo de uma primogenitura, se for porque Isaac negligenciou a sua primogenitura, ou se foi pela inabilidade dos seus pais, não importa. Nós não conseguimos entender toda a vontade de Deus. Então a gente só tem que obedecer. Agora, para a gente falar, então, dos capítulos 15 a 21, para a gente já partir para o final. Eu vou falar agora sobre a restauração de Israel. Olha que coisa linda. Em primeiro lugar, a restauração, ela tem um tempo. Veja comigo o versículo 15. Porque o dia do Senhor está prestes a vir. Então, o que é esse dia do Senhor? É a vitória, é o dia de Cristo, é a morte, a ressurreição, é a vinda de Cristo. Então, onde Cristo está em Obadias? Todas essas expressões, o dia do Senhor, né? E daqui nós vamos ver daqui a pouquinho no versículo 21, que é uma profecia clara a respeito de Cristo. Mas neste versículo 15, o dia do Senhor está prestes a vir. Então, a restauração de Israel, ela tem um tempo determinado, que a gente não consegue decifrar qual é. E essa restauração, ela tem um alcance. Está prestes a vir sobre todas as nações. É por isso que eu falei sobre a China. Todas as nações. O dia do Senhor está prestes a vir. Todas as nações, em qualquer tempo. O tempo que está por vir. Essa pandemia chegou, mas a justiça do Senhor, o poder do Senhor, o dia do Senhor está sobre todas as nações. Deus é Deus soberano. Creia você ou não. Quem é incrédulo não consegue acreditar numa explanação bíblica como essa que eu estou te dizendo. Mas nós cremos assim e nós vamos andar nessa dimensão. Né? A restauração do povo de Israel tem um tempo determinado para acontecer que nós não sabemos. Nós somos movidos pelo esse tempo aqui chamado biológico. A Bíblia fala de um tempo cronológico, né? Biológico não, cronológico. Mas existe um outro tempo, que é o tempo kairos, que é o tempo da oportunidade, o tempo que a gente não sabe decifrar e não sabe quando é. E o alcance da profecia do Senhor é todas as nações. Então, num terceiro aspecto ali também, assim se fará contigo, o teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Então, a restauração tem a ver com justiça. Olha o que diz a última frase do 15. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Então, com base nessa expressão do versículo 15, eu afirmo categoricamente que quem planta inimizade, colhe inimizade. Quem planta discórdia, concorrência, colhe coisas ruins também. Tá certo? Então, a restauração, ela tem da parte do Senhor uma justiça que não diz respeito à Constituição Federal de 1988, não diz respeito à lei romana, diz respeito ao Deus que é soberano, criador de todas as coisas, que equilibra o universo com o sopro de sua boca. Então não dá para a gente entender o modus operandi do Senhor. E aí, veja bem, olha só que coisa linda. O versículo 16 tem a ver também com continuação da última frase do 15, né? Que tem a ver com justiça. Mas o versículo 17, percebe que o 17 começa com o mas, no Monte Sião haverá livramento. Então, a restauração, versículo 4, tem a ver com a igreja. O que é o Monte Sião? Monte Sião é o lugar sagrado, é Jerusalém, é o monte, eram os montes ao redor de Jerusalém, que foi alvo da vinda de Cristo num primeiro momento, e depois se expandiu para toda a terra, todos os gentios. Mas no Monte Sião haverá livramento. Então, a igreja vai experimentar livramento. Então, a igreja pode ter segurança de que nós seremos livres. Se não da morte, seremos livres pela morte. Olha como é complexo isso que eu estou dizendo para você. Às vezes nós somos livres da morte, às vezes nós somos livres pela morte. O que dizer, por exemplo, de Tiago, que teve a sua cabeça decapitada? O que dizer de João Batista, que teve a sua cabeça também colocada numa bandeja? Aliás, talvez seja até desnecessário falar sobre isso aqui, mas provavelmente o mais conhecido descendente de Edom chama-se Herodes.
que se tornou rei ali na região de Jerusalém. E nós temos 4 grandes Herodes. O primeiro deles, chamado Herodes o Grande, que foi aquele que mandou matar todas as crianças, os meninos primogênitos na época de Jesus. E depois, da mesma linhagem, teve um chamado Herodes Antipas, que foi o que mandou cortar a cabeça de João Batista. E depois, nós temos o Herodes Agripa I, que mandou matar Tiago, que era um dos discípulos, e que foi perseguiu Pedro, mandou prender Pedro, matou Tiago e queria matar Pedro no dia da Páscoa para fazer um grande alvoroço. E depois teve o Herodes Agripas II, que interagiu com Paulo numa das viagens missionárias, já na região de Roma, e ele disse assim, ó, por muito pouco você não está me persuadindo a ser um cristão. Mas os Herodes, todos, sem exceção, eram insanos e são descendência de Esaú. Olha só como... Gente, vocês pensam, Isaac, Rebeca, Esaú, Jacó, Israel, Edom, Herodes, Jesus, por muito pouco foi morto. Claro que Deus tem a sua justiça, e o livramento que eu coloquei aqui diz respeito ao livramento de Jesus, por exemplo, que nos dias de Herodes, foi o primeiro imperador, na época do primeiro imperador romano. Herodes foi colocado como o líder ali na região onde Jesus nasceu, e ele mandou matar as crianças por causa de Jesus, por causa das profecias que muitos acreditavam que estavam se cumprindo. Então, a restauração do povo de Israel tem a ver com livramento. E 6, tem a ver com santidade. Haverá livramento, o monte será santo. Então, não pense você que santidade é para o outro. A santidade é marca da igreja. Gente restaurada se torna santa. Gente santa muda os seus hábitos, e não por força própria, mas por causa do Espírito Santo que está em nós. E por último, versículo 21, e não menos importante, vou colocar aqui, tem um monte de coisa aqui para dizer, mas eu vou colocar o número 7 para ser um número cabalístico aqui, o número apoteótico, um número profético. Versículo 21. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Então, a restauração tem a ver com vitória definitiva, e o reino é implantado. Finalizo por aqui fazendo uma última pergunta da nossa enquete. O que mais te ensinou o Ampere 1 de hoje? O que mais você aprendeu? Ou a pergunta ali, não sei como é que vai estar aí. O que mais te ensinou? O que ficou marcado do ensino de hoje para você? É múltipla escolha essa, tá, galera? Essa pode ter mais de uma correta, ok? E com isso eu vou finishando. Mano, eu não tenho a enquete aqui, daí eu vejo todo mundo rindo e não tô entendendo nada. É que nós somos hosts, aí a gente não vê, Fê. Eu vou contar. O primeiro, Fê, está escrito assim, ó. Nada, acabei dormindo. Segundo, que o livro de Obadias é consequência do conflito. Do conflito entre Jacó e Esaú. Terceiro, achei linda a conquista das muralhas da China. Que o povo de Deus, mesmo sendo humilhado... Você fechou seu áudio? Ele não está me ouvindo. Tá sim. Não. Então, áudio está aberto. Não Tô tá. ouvindo o seu, tô ouvindo sim. Não me xinga, tá todo mundo vendo. Não vou te xingar. Que o povo de Deus, mesmo sendo humilhado, será exaltado. E o último, que a humildade reflete o caráter de Cristo. E lufar seguro para os cristãos. Aqui não é lufar, é lugar, tá? Mas é nofa. Então, né, tá? É nofa. Então, Espera aí que eu vou bater. Agora eu vou
sharear aqui para vocês, tá? Para vocês verem. Todos viram? Ah, eu não consigo ver o resultado também. Depois eu te mostro. Como é que tá o resultado aí, mano? Ficou que a humildade reflete o caráter de Cristo e é lugar seguro para os cristãos, 88%. Que o povo de Deus, mesmo sendo humilhado, será exaltado, 42%. Achei linda a conquista das muralhas da China, 8%. Que o livro de Obadias é consequência do conflito entre Jacó e Esaú, 54%. E nada, acabei dormindo. Não tivemos nenhuma resposta. Uou! Ou a pessoa tá dormindo ainda, né? Ou a pessoa está dormindo aí e não votou. Bem lembrado. Então, ó, para finalizar, eu deixo com vocês aí, ó, Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E é a primeira frase, é o verso 5. E o verso 8, a si mesmo se humilhou. Então, se Jesus Cristo a si mesmo se humilhou, sendo vexatória, mostrando a sua vulnerabilidade no sofrimento, na dor, não é? De maneira tão explícita, exposta, por que eu e você vamos nos manter na arrogância e no orgulho? Lembre-se, quem destruiu Edom não foi Israel, foi o Deus de Israel. Então, Deus, Tiago, capítulo... onde é que está aqui nas minhas anotações? Tiago, capítulo 4, versículo 6. 4, 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, meu querido jovem, você que está aqui comigo, semeie humildade, seja humilde, busque aprender com Jesus, derrube de uma vez por todas qualquer tipo de arrogância, soberba na tua vida, porque certamente a soberba precede a destruição. Plantar discórdia, plantar desunião, inimizade, certo? Ao longo do caminho você vai deixar rastros de ódio e lá no fim você vai ficar sozinho. Então, este é o meu recado para vocês na noite de hoje. Amo vocês e aberto a perguntas, caso haja. Não chegou nenhuma pergunta para mim, não. Chegou aí, cara, pergunta? Nadinha. As perguntas nós mesmo fizemos e respondemos, né? Hoje a gente foi brincando, né? Um pouco, que se perdeu um pouco nas perguntas. Isso aí. Só queria falar que eu vejo muitas vezes que tem pessoas que não gostam de crentes porque às vezes falam que crentes são arrogantes. E eu achei essa afirmação muito pesada quando eu vi esses tempos atrás num grupo assim, gigante. E eu acho que é hora da gente mudar essa perspectiva, que comece através de mim, de você, e que possamos ser humildes sempre. Isso aí. Fechou. Quer falar alguma coisa, cara? Não, só com relação a essa questão de ser humilde, a gente está estudando porque a gente sabe que realmente não é fácil, viu, gente? Não é para ninguém. Não dá para a gente imaginar que só porque a gente acabou de estudar sobre Obadias e aprendeu uma série de coisas e, ótimo, eu vou fazer fotossíntese, né? Amanhã sou a pessoa mais humilde da face da Terra. Não, é processo. Se na Bíblia eles colocaram um capítulo para a gente poder aprender sobre isso, pensa, é processo, tudo é processo. Mas o mais legal é que a gente tem um tempo para a gente estudar e a gente aprender, do mesmo jeito que eu preciso aprender a ser mais humilde todos os dias, cada um de vocês também precisa. É claro que a gente tem pessoas que têm a humildade como um dom, e aí é mais fácil para essa pessoa ser mais humilde, né? Mas outras pessoas não têm esse dom, concorda? Então, ser humilde, se você ainda não é, não fique triste, não sofra por isso. Eu acho, inclusive, Fê, que a gente pode orar aqui pedindo para Deus nos dar mesmo essa capacidade
para que a gente se torne cada vez mais humilde, né? E conquiste aí esse livramento, essa santidade e alcance mesmo bênçãos sem medidas. Certo? Você ora? Você quer escolher alguém para orar, Fê? Minha mãe mandou eu escolher minha namorada. Sua namorada, mas aguenta aí. Gente, deixa eu pedir um super favor para vocês. Super. Façam uma foto das anotações que vocês têm feito, do Ampere Room, ou da Bíblia rabiscadinha, ou da tela do computador. Postem e marquem @juventudeamp. Vamos fazer um barulho. Vocês sabem melhor do que eu que quando muitas pessoas postam a respeito de uma hashtag ou a respeito de marcam alguma página do Instagram, esse conteúdo acaba sendo identificado e oferecido para outras pessoas. Então, essa é uma forma de evangelismo também. Então, faça isso. Sim, vamos evangelizar, ok? Manda aí, vó. Amor. É que agora eles estão chamando. Estão chamando eu de vó. Vó é o nariz que eu já falei. Não, é na fé. É na fé, Vó é Cacão. o nariz. O feijão é o pai, você Daniel avô. Não dá pra ser humilde com alguém te chamando de vó. Eu defendi você dele, eu que causou a treta. Não, vou na fé. Não, a Gi tá causando discórdia aí, A Gi causou Mentira, intriga aí, velho. Acabou de A Gi que chegar, começou a então. falar de vó. Eu falei vó como elogio. Ela falou assim, não, vó. Você viu, né, Henrique? Causando intriga. Eu amo vocês acima de toda briga, viu? Não quero discórdia. Vocês estão mentindo na frente de 2 pastores. Olha como vocês são cara dura. Nossa, causando intriga, Henrique. Nossa, velho. Acusando, velho. Acusando o irmão e causando intriga. Julgando. Não. Não, se o Dani é vô, Messias é... Tataravô. Né? Ok. Messias é Eu Adão. falei que Messias é Adão. Isaac, fala pra sua mãe que a conversa aqui é séria, não é só zoeira, não. Até eu achei antibíblico isso aí, Fontana. Marquinhos, você me mata. O Ai, Marquinhos fazendo curso de líder, né? tá. A Margueira Brava. É nóis. Ô, Nath, ora aí, então, pra acabar. Meu amor. Eu não vi, porque Mulher mais tá linda travando tudo aqui. do mundão todo. Tá dando pra me ouvir, gente? Nossa, tá travando muito pra mim. Eu vou orar. Não sei se vai cair, mas eu vou orar. Tá bom? Então tá. Não sei se vai cair. Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia, Pai. Muito obrigada por esse tempo que a gente acabou de ter na Tua presença. Deus, que o Senhor possa mesmo tocar no coração de cada um aqui, Pai. Que a gente possa, assim como a Camila disse, Deus, que possa ser um exercício mesmo, a gente ser cada dia mais humilde, Deus. Que a gente possa aprender com Jesus, da maneira que Ele era, Pai. Da maneira que Ele ensinou do começo até o fim. Sendo sempre humilde, que a gente possa mesmo refletir a imagem dele e que as pessoas possam nos olhar mesmo, não como pessoas arrogantes, mas com pessoas que mostram quem Jesus sempre foi aqui na Terra, Pai. Que o Senhor abençoe a nossa semana e que a gente possa alcançar mais pessoas para trazer aqui e para abençoar mesmo. Obrigada pela vida do Dani, da Cacão, Pai, que estão sempre aqui com a gente ensinando, que o Senhor continue abençoando eles. Em nome de Jesus. Meu, os caras estão chamando a Nath de mãe, velho. É isso mesmo? É. De pai, eu chamando ela de mãe agora. Vão me chamar de mãe. Imagina. Tá bom. Quantos anos eu tenho para ser mãe? Uma fofurinha, né, Nath? Esses meninos, né? Uma fofurinha. Obrigado, queridão.